Bom dia, FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, quem não me conhece, eu sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo, e para os que me conhecem, sabe que esse programa tem como objetivo promover saúde, bons hábitos de vida, estimulando sempre uma alimentação saudável, sem muita gordura, sem muito açúcar, carboidrato, uma atividade física independente da idade e da condição física da pessoa. A gente tem que se movimentar, se não dá para se movimentar as pernas, movimenta os braços e vice-versa, mas temos que ter ativação, movimento para vivermos melhor. E também estimulando um bom sono, uma boa noite de sono, que é fundamental para a saúde física e emocional. Estimulamos que quem estiver doente procure médico, porque todas as doenças no início, a forma de tratar e o sucesso do tratamento são bem maiores do que quando ela está avançada. É isso. E também acompanhamos as campanhas. No mês de outubro foi Outubro Rosa, mês de novembro teve Novembro Azul, tanto de câncer de próstata como de diabetes, E dezembro, já estamos em dezembro, aliás é o tempo de advento, viu? Hoje é o primeiro domingo de advento na nossa igreja católica, advento que tem a perspectiva de algo que já aconteceu, o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, mas também tem uma perspectiva de uma segunda vinda dele. Segunda vinda de Jesus, também a gente faz essa reflexão no advento. Então, um tempo bonito, esse tempo de Natal, um tempo de fraternidade, um tempo de irmandade, muito legal, muito bom. Então, hoje é o primeiro domingo do advento, vai até o Natal. E acompanhamos as campanhas. Então esse mês de dezembro temos o Dezembro Vermelho de HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Então nosso convidado hoje é um amigo de muitos anos, referência em infectologia no Cariri. Já está aqui conosco o Dr. José Maurício Pereira Lopes. Dr. Maurício é médico infectologista, foi infectologista do ambulatório de HIV/AIDS por 17 anos aqui no Juazeiro do Norte e do ambulatório de HIV/AIDS do Crato por 6 anos. Coordenador da disciplina e também do ambulatório de infectologia da Estácio FMJ e da FAMED UFCA. É infectologista do Hospital Regional, do Hospital São Vicente de Paulo e do Hospital da Unimed. Bom dia, doutor Maurício, muito obrigado por ter aceito nosso convite. Bom dia, Péricles, eu que agradeço, agradeço demais esse convite, essa oportunidade de estar aqui no seu programa, um programa que tem um valor e uma importância inestimável para a nossa região. Eu já o acompanho há muitos anos e assim, é inegável o quanto o seu trabalho ele traz luz, conhecimento para a população. Então, na verdade, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse domingo, para a gente conversar de um tema tão importante, tão presente em nossas vidas e compartilharmos conhecimentos, Muito bem, hoje dezembro vermelho, o doutor Maurício vem falar sobre essa campanha e estou aqui com Carlos Eduardo, nosso operador de som, e você ouvinte já sabe, que hoje o assunto são doenças infecciosas, principalmente HIV, que pode levar à doença da imunodeficiência humana, AIDS. Então esse é o assunto de hoje. Você pode se manifestar, você pode fazer perguntas, seja por telefone 3512-2000. Esse 3512-2000 também é do WhatsApp da rádio. Você pode fazer a pergunta, por exemplo, escrevendo ou um áudio para o Dr. Maurício responder. E também nós estamos na live do Facebook. Você entra lá no Facebook e bota FM Padre Cícero 104,5. Pronto, aí você vai nos ver. Nos ver na live do Facebook. E por lá, pela live do Facebook, você também pode fazer perguntas para o nosso convidado, o Dr. Maurício Lopes, infectologista.
É isso aí. Também tem as nossas redes sociais que o programa fica gravado, viu? Por muito tempo. O site do nosso amigo Tony Santos, que é meu compadre Tony. Um alô para você, compadre Solange, meu afilhado, toda a família. O Tony, ele tem uma rádio web e ele tem um site. Ele faz o programa O Som do Brasil às tardes aqui do domingo na Rádio Padre Cícero. E ele tem esse site, o nome do site é clubesintonia.com. Aí no clubesintonia.com tem o link Dicas de Saúde. E ele deixa gravado o programa por um bom tempo, uns 7 programas mais ou menos gravados. E aí o meu filho, Péricles Filho, né, o psiquiatra, ele sabe muito dessas coisas de redes sociais, né? Eu não sei. Aí ele puxa a gravação do Tony e bota no YouTube, nos podcasts. Podcast Dicas de Saúde, podcast Gastroclínica Vasconcelos. E aí fica muitos anos. Inclusive eu estava olhando, tem uma sua, vou mandar para você, tem uma gravação daquela 4 anos atrás, que você veio. Aliás, 2, tem uma de 4 anos e tem uma de pouco mais, 5 anos. Fica lá no YouTube. Você, se quiser ver lá o que é que você falou, o que é que você vai dizer de novo, vai dizer diferente, a evolução, né? Tá lá, tudo gravado. Pois bem, vamos começar perguntando sobre essa campanha, doutor Maurício. Dezembro Vermelho, o foco inicial foi HIV, AIDS. Hoje a gente vê, acompanhando a Sociedade Brasileira de Infectologia, eles expandem um pouquinho para doenças sexualmente transmissíveis. O que é que você acha dessa pós não, porque a Covid está aí, né? Está aumentando. Mas esse período depois da pandemia, como você vê essa campanha? O que aconteceu com o diagnóstico de HIV? O que aconteceu com o segmento, o acompanhamento desses pacientes que muitos deles deixaram, né, de procurar o serviço de saúde? Qual o seu levantamento sobre esses últimos anos dessa doença, da campanha Dezembro Vermelho, HIV/AIDS? Certo, Péricles. Na realidade, eu diria que do ponto de vista epidemiológico, né, os dados que nos informam como é que é o comportamento do HIV, da infecção pelo HIV/AIDS no Brasil, ele seguiu também um comportamento de várias outras doenças infecciosas durante a pandemia, né, que foi um período muito, muito complexo para todos nós, né? E durante a pandemia, o que a gente observa é uma queda no número de notificações, né? Então, assim, é uma queda transitória, né? Há uma redução nos números que são notificados, mas ele não representa a realidade, né? Agora, com a retomada, né, dos serviços, o encerramento da pandemia, né? E a gente começa a retomar o atendimento integral, né, olhando para diversas outras patologias, a gente vê de novo os números ressurgindo e aí representando a nossa realidade. Então é um período em que há uma queda nos registros, mas é uma queda que não representa a realidade. Muito bem. Então, agora que está retomando, né, os números, talvez até maiores, porque houve essa repressão, né, houve essa subnotificação, né, há algum tempo. Como se faz o registro, como se faz o diagnóstico, como se faz a descoberta que uma pessoa é portador desse vírus que é chamado de HIV? Tá. Isso é excelente, Péricles. Se a gente for olhar um pouco o histórico do diagnóstico da infecção, houve um avanço absurdo. Então, quando a gente olha assim para infecção por HIV/AIDS ao longo desses mais de 40 anos, a gente apresentou um avanço que é impressionante. Olhando lá para as primeiras décadas, eu acho que aí você se lembra disso, né? Para fazer um diagnóstico laboratorial, a pessoa tinha que ir até um laboratório, ela tinha que coletar o sangue, né, no braço, na veia, essa é uma venopunção, tirar o sangue na veia, ir para casa e ficar aguardando alguns dias ou semanas aquele resultado. Eu lembro de um paciente que ele disse... ele me contou a história uma vez que era bem interessante, que lá atrás, lá no passado, logo que a pandemia pelo HIV estava surgindo, ele ficou internado, ele era daqui, foi para São Paulo, ficou internado em São Paulo porque o sangue dele tinha ido para os Estados Unidos, ele estava aguardando o resultado, né? Então nessa época
a infecção ainda estava no começo. E ele esperou semanas esse resultado, até que uma equipe veio para ele lá no hospital em São Paulo e falou: você realmente está com essa infecção nova. O avanço que houve foi que hoje a gente tem os testes rápidos, né, que são métodos, a gente chama de imunocromatografia, são placas pequenas onde a pessoa, ela, com uma gota de sangue da ponta do dedo, ela tem o diagnóstico. Ela não precisa mais ir para um laboratório. Então, se ela procurar uma unidade de saúde e o SUS disponibiliza esse teste para as unidades de saúde, né, os postos, né, a atenção primária, e capacita os profissionais, não só o médico, né, na realidade, outros integrantes da equipe que trabalham no posto de saúde, eles são capacitados para realizar esse teste. Então, se uma pessoa hoje ela procura a unidade para fazer o diagnóstico, ela consegue sair de lá com o diagnóstico naquele primeiro momento. Porque existe um fluxograma do Ministério que orienta o profissional de como se estabelecer esse diagnóstico. E esse teste é um teste simples, né? Ele não precisa ir ao laboratório, é um teste onde ele pinga uma gota de sangue, a depender do fabricante daquele teste. Gira aí entre 15 a 30 minutos para esperar o resultado ficar pronto. E o profissional ali treinado, ele é habilitado a fazer essa abordagem inicial do paciente. E o resultado, ele é próximo a 100%, é bem confiável? E aí o que acontece hoje é o seguinte: existe uma combinação de resultados para que a gente tenha essa confiança no resultado, no resultado final, né? Então o Ministério, ele hoje exige que, no mínimo, quando se trata dos testes rápidos, que o profissional faça 2 testes rápidos, entendi, de fabricantes diferentes. Então, na hora que o paciente procura a unidade, ele realiza um teste rápido. Caso aquele seja positivo, o fluxograma do Ministério já orienta que o profissional de imediato já faça um segundo teste rápido, não sendo o teste do mesmo fabricante. Realizando aquele segundo teste, os 2 sendo positivos, o diagnóstico já é estabelecido. O paciente, ele já pode ser abordado, já pode ser aconselhado e orientado a buscar o seu tratamento. Ou seja, ele não precisa tirar o sangue dali daquele teste rápido, ele ir para um laboratório para aguardar o resultado do laboratório para se ter o diagnóstico. Quer dizer que esses 2 testes é no mesmo momento? No mesmo momento, entendi, ele estando disponível na unidade, né? Às vezes o que pode acontecer é a unidade ela não ter os 2 testes disponíveis, né? Então, às vezes ela tem um teste só. Aí, nessa situação, o médico, ele vai encaminhar para uma coleta num laboratório, ou ele encaminha para um serviço especializado. Por exemplo, aqui em Juazeiro, o SAI, né? O SAI é o Serviço de Atenção Especializada que funciona dentro do Stefânia, né? Do antigo Stefânia. Lá existem os 2 testes disponíveis. Então ele pode ir direto para lá. Entendo. Muito bem, mas assim, o fato da pessoa dar positivo, o passo de ter o HIV, não quer dizer que tem a doença. A não ser que a pessoa que vai fazer esse teste já é porque está doente, né? Mas o que vai fazer porque quer fazer, porque teve um contato não protegido, sexual, ou uma agulha contaminada, ou uma tatuagem, ou qualquer coisa assim que ele acha que pode ter se contaminado. O fato dele ter o HIV não quer dizer que tem a doença. Quais são os critérios para diagnóstico da AIDS, que é mais do que ter só o vírus HIV. Tem gente que tem o vírus HIV, tem aquela história daquele jogador de basquete, né, que até um tempo desse dizia que ele nunca tinha desenvolvido AIDS, né, o Magic Johnson, né, não sei se depois, né, eu não acompanhei mais. Aí qual a diferença e quais são os critérios de diagnóstico de AIDS? Perfeito. Aí a gente entra em outra seara importantíssima, né? E veja só que interessante, Péricles, isso eu falo muito com os alunos nas faculdades. Futuros médicos. Os futuros médicos. Eu sempre falo para eles, é importantíssimo vocês saírem da disciplina entendendo uma coisa. Uma coisa é infecção, outra coisa é doença, né? Muitas vezes as pessoas podem ser infectadas e não estarem doentes. Exato. Isso não se aplica só ao HIV, né? Então, diversas situações na verdade, ao longo da vida, a gente entra em contato com vários micro-organismos, né? Então, a gente, inclusive, vive com muitos deles no nosso organismo, numa forma que a gente chama de latente, ou seja, que é uma forma em que o organismo está dormente, está ali adormecido, porque o nosso sistema imune bloqueia. Né? A gente impede que aquele micro-organismo ele cause uma doença. Isso se aplica a diversas outras. E aí o mesmo também para o HIV. Né? Então a gente vai ter um número
bem maior de pessoas que vivem com HIV, ou seja, foram infectadas, mas são saudáveis, são pessoas que têm a sua vida no dia a dia sem nenhum prejuízo, e uma parcela menor que não tiveram um diagnóstico precoce, ou seja, um diagnóstico foi muito tarde, e aí, em virtude dessa demora no diagnóstico, houve um prejuízo no sistema imune, na sua imunidade, e elas acabaram desenvolvendo a AIDS. Então a AIDS, na realidade, hoje, o que a gente chama de AIDS, é uma fase da história natural da pessoa que tem HIV e que não teve oportunidade de ser diagnosticada e tratada. Certo? Então a AIDS é quando as doenças oportunistas elas aparecem. É exatamente a condição que a gente não quer que exista mais para nenhuma pessoa no Brasil e no mundo. Ou seja, que o diagnóstico seja mais precoce. Na verdade, o ideal é não se ter o diagnóstico, mas que se diagnostique precocemente. Inclusive, vê só, Péricles, que interessante. Existia um termo muito antigo, muito estigmatizante, que, enfim, que ainda bem já foi abandonado, né? Raramente você ainda ouve falar esse termo, que ele é muito estigmatizante e deve ser evitado por todos, que é o termo aidético, né? Esse termo ele é muito estigmatizante. E hoje a gente utiliza um novo nome, um novo termo que representa melhor um termo que nós usamos durante alguns anos, que é soropositivo. A gente já evita usar esse termo, a gente já não fala mais soropositivo para HIV, né? Porque ele ainda não consegue representar, ainda traz alguns estigmas. Hoje o termo que melhor representa é pessoas que vivem com HIV, porque na verdade você vai ver que muitas pessoas mesmo, elas vivem com HIV, mas têm as suas vidas saudáveis. Então o melhor termo de acompanhamento e de definir um paciente, de dizer para ele, é dizer que ele é uma pessoa que vive com HIV. Uma pessoa que vive com HIV. Exatamente. Que pode, alguns nunca desenvolver a doença e outros sim, né? Depende do tempo do diagnóstico, né? Hoje a gente pode dizer assim, é isso, exatamente. Se ela tiver o diagnóstico e for tratada, ela não vai desenvolver AIDS. A gente consegue afirmar isso, ela não vai desenvolver, não vai adoecer. Que bom, né? Qual semestre que você entra com a sua disciplina de infectologia nas duas faculdades, mais ou menos? Lá na UFCA, em Barbalha, no 7º semestre. 7º. E na Estácio, aqui em Juazeiro, no 8º semestre. Então justifica, porque quando eu estou no 5º semestre falando de fígado, que eu digo que as contraindicações absolutas para o transplante de fígado e as contraindicações relativas, aí eu digo assim: a AIDS é contraindicação absoluta, por causa dos imunossupressores, né, que vai tomar depois, então não pode. E o HIV é contraindicação relativa, pode fazer transplante. E os alunos olham assim para mim e não entendem. Aí eu digo, que vocês ainda não passaram pela infecto para entender isso aí que você acabou de dizer, né? O vírus e a doença, né? Isso, perfeito, Péricles. Então hoje é um momento importante para a gente tirar todas as dúvidas sobre HIV, a doença imunossuprimida, né, adquirida, sobre outras doenças sexualmente transmissíveis, com o Dr. Maurício Lopes, que está aqui conosco. Que bom, né? Você liga no Facebook, na live, FM Padre Cícero 104,5, e nos acompanha aqui na live. E as festas, né, de padroeiro sempre, isso aqui não acaba não, graças a Deus, né? Somos uma comunidade de festa. Dizem que o povo de Deus é triste, mas não é bem assim não, né? É festa que não acaba mais. Festa da Imaculada Conceição, Paróquia São Cristóvão, Comunidade Imaculada Conceição, Vila Pedrinhas, aqui no Juazeiro. O tema, Imaculada Conceição, cheia de graça e nosso modelo de vocação. Hoje, dia 3 de dezembro, 19 horas, novena e celebração da palavra, animação do Davi Santos, noitário Comunidades São João Paulo II, Santa Edvígenes, pastoral litúrgica e pastoral catequética, saída da procissão da residência de Zé Marinho e Cláudia. Outra festa da Imaculada Conceição é na comunidade Nossa Senhora da Conceição, Sítio Páscoa, em Crato, que é paróquia Nossa Senhora Aparecida. O tema é Maria, ensina-nos que vocação é graça e missão. E hoje,
domingo, 19 horas, novena e celebração da palavra. Pregadores, ministro Zezinho e Dona Tereza. Animação, grupo Graça de Deus. Noitários, comunidades de Campo Grande e Pelado. Hoje o assunto, dezembro, vermelho, HIV, Dr. Maurício Lopes, médico infectologista. Você pode participar fazendo pergunta para ele, mas vamos para o nosso primeiro bloco, né, de apoio cultural, Carlos Eduardo, e depois aguardamos as perguntas dos ouvintes. Enquanto os ouvintes não perguntar, doutor Maurício, eu vou tirando aqui minhas dúvidas, viu? Que eu acredito que sejam as dúvidas de muita gente sobre esses temas tão importantes, que é a nossa fragilidade de se contaminar por diversos agentes, né? Vírus, bactérias, fungos, enfim, né? A gente está capaz de pegar, né, de adquirir uma dessas infecções. Então é muito bom ter um infectologista. Infelizmente são poucos, né, no Cariri. Eu conheço, além de você, o doutor Pablo, a doutora Séfora. Tem mais? Tem a doutora Janiele. Janiele já veio aqui. Janiele, tem mais? Você parece ter um infectopediatra, né? Não sei se ela ainda está aqui. Doutora Lohana. Ela fica aqui em Fortaleza, né? Ela, assim, a última vez que eu conversei com ela estava morando em Fortaleza, mas atendia aqui algumas vezes no mês. Então, atuante na região, que eu saiba, assim, tem vários ex-alunos nossos, né, da faculdade, que fizeram infectologia, estão por aí, pelo país. Então lá em Fortaleza tem alguns infectologistas que foram ex-alunos aqui da região, enfim, mas atuando, trabalhando aqui, que eu conheça, que eu me lembre, são esses mesmo. Muito bem, interessante, né? É tão vasto, é tanta coisa para vocês fazerem na infectologia, né? Cuidar do risco de infecção hospitalar de todos os hospitais. E deveria ter mais, né? Parece que o pessoal tem um pouco de receio, né, de assumir uma condição dessa, de médico infectologista. É uma especialidade que sempre que sai lá a comemoração do dia do infectologista, sempre é divulgado o número, e para o país realmente não só aqui no Cariri, para o país inteiro é um número baixo. Eu lembro da doutora Ângela, né, que está em São Paulo. Excelente. Eu lembro de um doutor Luiz Carlos que passou no São Vicente de Paulo. Eu não conheci, eu vi, acho que quando eu cheguei ele tinha saído daqui da região. E a gente perdeu né, nosso, que hoje é oftalmologista, Vitor, sim. Vitor é infectologista, né, também. Ele mas até ajudava na disciplina, mas agora se empolgou por oftalmologia. Ele já teve aqui também. Isso. O Vitor. Pois bem, vamos para o nosso bloco. Depois a gente volta com mais. Dr. Maurício Lopes, médico infectologista. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, primeiro domingo do Advento. A gente fica aqui conversando até 9 horas, viu? 9 horas, a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela FM Padre Cícero. E as festas dos padroeiros, como eu falei, que não para. Tem a festa de Santa Luzia, Paróquia São Miguel, comunidade da Bela Vista, no Crato. O tema é Santa Luzia ensina-nos a ver a luz da fé. É a santa da visão, né, dos olhos. Santa Luzia. Hoje, 18 horas, carreata saindo do Baixio Verde até a Capela de Santa Luzia. 19 horas, hasteamento da bandeira e missa. Presidida a celebração pelo padre Michael e os convidados da comunidade Baixio Verde, Madre Feitosa, motoristas, mototaxistas, ciclistas e taxistas. Animação coral Santa Luzia e Luz da Vida. Tem também a festa de Santa Luzia em Missão Velha. Paróquia São José, comunidade do sítio Passagem de Pedras. Tema: com Santa Luzia, nosso compromisso, defender a vida, construir a paz, transformar o mundo. Hoje, domingo, 19 horas, trezena e celebração da palavra com Nairton Bertolino, animação coral Nossa Senhora de Fátima, convidados, comunidade do Gavião, Pedra de Fogo e Brejo Seco 2. É isso aí, as festas dos nossos padroeiros. Hoje o assunto dentro do dezembro vermelho, HIV,
doenças sexualmente transmissíveis, doenças sangue transmissível, não é só sexualmente transmissível, o HIV, ele pode ser transmitido sem ser em relação sexual. Nosso convidado, Dr. Maurício Lopes, é médico infectologista, professor universitário da Estácio FMJ e da FAMED UFCA e médico infectologista do Hospital Regional do Cariri, Hospital São Vicente, Barbalha, Hospital da Unimed, Juazeiro. Doutor Maurício, em relação ao tratamento, evoluiu bastante, graças a Deus, né? O tratamento do HIV. Tanto evoluiu em resultado, como você disse, né? Que se for detectado o vírus, a pessoa não vai ter a doença. E também em termos de tratamento mesmo do vírus, né? Do vírus quando já tem algumas infecções. O tratamento é fantástico. E com menos comprimido do que no começo, né? Tem aqueles coquetéis de 11, 12 remédios ou mais. E hoje bem menos, né? Isso. Foi uma evolução excelente e para o Brasil todo, né? Para o mundo todo, também para a gente aqui do Cariri, não é isso? Sim, sim. Perfeito, Péricles. O avanço é outra área que o avanço foi absurdo, o tratamento, né? Como você falou, a gente chamava de coquetel porque o número de comprimidos era muito alto, né? Então, às vezes, quando a gente vai olhar assim para trás, eu me lembro que tinha pacientes que eles usavam 20 comprimidos por dia. 20? Eram 10 pela manhã e 10 à noite. Puxa. Com muitos efeitos adversos, muitos. Assim, era difícil não ter um efeito, e se ele, naquela época, né, na década de 80, 90, se ele evitava a doença usando o remédio, ele acabava adoecendo também pelos efeitos da medicação. Era uma situação bem complexa, que era o coquetel, mas já era um avanço, né? De forma que hoje nós avançamos ao ponto de que as medicações, as substâncias atuais, têm infinitamente menos efeitos que as do passado, e o número de substâncias veio gradativamente sendo reduzido. Tanto que nós estamos, mais uma vez, numa nova era, sabe, Péricles? Porque o que a ciência descobriu ao longo desses anos, né? E que recentemente já vem se modificando. Houve um período da história do tratamento da infecção pelo HIV que a ciência descobriu que para controlar o vírus eram necessárias pelo menos 3 substâncias, né? Então a pessoa tinha que tomar 3 substâncias, que a ordem foi: o homem, logo no início da pandemia, descobriu uma substância e viu que usando uma substância não conseguia controlar a infecção, mas aí surgiram outras substâncias, aí os tratamentos iniciais utilizavam 2 substâncias, 2 drogas, e não tinham sucesso, não controlavam a infecção, e aí os pesquisadores resolveram associar 3 drogas. Na hora que eles associam 3 drogas, isso já meados para o final da década de 90, aí sim a gente começa a uma nova fase do HIV, com a associação de 3 substâncias, que na época a gente chamava de esquema HAART, que é a terapia antirretroviral de alta potência. Assim, terapia antirretroviral é o nome que a gente dá ao tratamento contra o HIV. Então, quando surgiu esse esquema HAART, que é a terapia antirretroviral de alta potência, aí nós passamos a observar o controle da carga viral e as pessoas passaram a não morrer da infecção. Só que a gente tinha de lidar com os eventos adversos. E aí entramos no ano 2000 e nessas últimas décadas novas classes de drogas surgiram, né, classes mais potentes, com menos efeitos colaterais, de forma que conseguimos enxugar para um número cada vez menor de comprimidos. Até esse ano o tratamento ele envolve 2 comprimidos, onde temos 3 substâncias. No entanto, já foi lançado pelo Ministério uma nota, não é nem recente essa nota, que já nos autoriza para, em alguns pacientes, não em todos, né, e o médico vai definir isso junto ao paciente, avaliando a critérios, a redução para não mais 3 drogas. Assim, a gente volta a tratar só com 2 substâncias. Só que não mais aquelas substâncias do passado, substâncias novas, certo? E o Ministério vem anunciando, a gente está esperando já que seja disponibilizado, um novo tratamento que é um comprimido
com essas duas substâncias em um comprimido só, de forma que as pessoas que atualmente vêm se tratando com 2 comprimidos apenas, muitas delas provavelmente vão reduzir para um comprimido só à noite. Então, ela, antes de dormir, ao invés de tomar aqueles 20 comprimidos do passado, ela hoje toma um e controla de forma mais eficaz e com pouquíssimos efeitos colaterais. Quando você vê aqui a última vez, há 4 anos atrás, várias situações nessa pandemia não permitiu que você voltasse, você trabalhou muito nessa pandemia, você falou dessas 3 substâncias, tenofovir, lamivudina e dolutegravir. Isso, perfeito. Ainda são elas? Ou mudou? Ainda são elas, mas a novidade é que o novo tratamento, ele agora vai englobar um comprimido que tem o tenofovir com a lamivudina. Só os 2. Legal. E a gente acaba tirando o tenofovir. Na realidade, essa simplificação a gente já vem fazendo para muitos pacientes. Só que a gente faz assim, como a gente ainda não tem a associação delas duas num comprimido só, a pessoa, alguns pacientes a gente já tem tirado o tenofovir, mantido só o dolutegravir com a lamivudina, ou seja, simplificamos para 2 substâncias, mas não ainda em um comprimido. A espera nossa, né, nossa e mais ainda de todas as pessoas que vivem com HIV, é a chegada dessa nova apresentação, para poder resumir para um comprimido só. Comprimido só. Foi uma evolução que aconteceu também com o tratamento do vírus C, né? Que Sim. Antigamente também era muito pesado, com aquele interferon, né? E hoje em dia, 2 ou 3 substâncias, também 2 comprimidos, né? E por apenas 12 semanas, quer dizer, 3 meses. É uma coisa fantástica comparado com o passado, né? Essa foi a evolução da farmacologia aplicada à ciência médica. Agora, em relação à vacina, ainda não foi possível, né? Nem para HIV, nem para o vírus C. Sim, o que se deve a essa dificuldade de desenvolver uma vacina eficaz? Péricles, na realidade, é exatamente isso. Se a gente for olhar do ponto de vista de tecnologias de prevenção, a gente avançou muito, né? Tanto que eu acho que é outro ponto que a gente pode ainda explorar e conversar bastante. Prevenção. Quais são as estratégias de prevenção. Isso. Né? Porque existem, né, as várias frentes de pesquisa com vacina, muitas vezes algumas expectativas frustradas, a gente não consegue avançar. Existe a questão de mutação viral, a resposta imune ao vírus. O vírus se modifica, né? Isso. Aí se fizer uma vacina, com pouco tempo já tem que ser outra, né? Isso, então existe a expectativa, no entanto, hoje ela não é assim, eu diria que não é o ponto mais importante. Nós temos várias estratégias muito efetivas, capazes de evitar a infecção, e além do tratamento, que foi um avanço importante, mas a vacina a gente continua na expectativa, ainda não teve um avanço que configurasse assim uma previsão segura da disponibilização da vacina, não. Exato. Um avanço grande que você acabou de falar sobre prevenção foi no sentido da vida das pessoas em relação à transmissão, porque antigamente, quando uma pessoa era diagnosticada com HIV, ela não podia ter um contato íntimo com outra pessoa, né? E hoje em dia isso já é possível com estratégia bem feita pelo especialista, né? Não é assim, doutor Maurício? Sim. Hoje, Péricles, é o seguinte, como eu falei, né? A gente teve esse avanço no tratamento, de forma que as medicações elas controlam muito bem. Então, um paciente que faz o acompanhamento com regularidade, que faz o uso correto da medicação, porque, primeiro voltando, qual é o objetivo do tratamento? O primeiro objetivo é tornar a carga viral indetectável. A gente chama de carga viral a quantidade de vírus presentes no sangue, detectáveis no sangue. Ele é um parâmetro de acompanhamento. Então, a pessoa que tem a infecção pelo HIV, que vive com HIV, procura um médico, inicia o tratamento e a gente começa a monitorar através desse exame de sangue. O objetivo é que, no máximo 6 meses, essa carga viral fique indetectável. E isso acontece. Eu diria que perto de 100% das pessoas, né? O que não fecha os 100% é algum detalhe ou outro que também no acompanhamento médico é possível avançar para chegar na carga viral indetectável. Então, depois de, no máximo 6 meses, usando a medicação, tornando a carga viral indetectável,
A gente já tem, inclusive, agora em setembro, foi atualizado o protocolo do Ministério da Saúde, onde está lá escrito. Já havia saído uma nota prévia do Ministério, baseada em diversos estudos que já tinham sido realizados e que evidenciavam isso, que é um termo que hoje a gente chama de indetectável é igual a intransmissível, ou seja, a pessoa que faz o uso da medicação, que tem a carga viral indetectável, ela não transmite o HIV. Muito bom. Por via sexual, ela, na verdade, em nenhum momento ela vai transmitir. Ela já é considerada como intransmissível. Nem relação sexual, isso. Nem no beijo, nada disso. Se houver assim um sangramento e o outro, o companheiro, a companheira for ajudar, e tocar naquele sangue, se tiver algum ferimento, mas mesmo assim não é transmissível. Ela é considerada como intransmissível, exatamente. Legal, isso é muito bom, a evolução enorme. E é interessante, Péricles, porque as pessoas têm as suas subjetividades, a sua sexualidade, tem toda a sua história de vida, né? Então, algumas vezes, até antes desses estudos saírem, né, a gente da infectologia que está aí na prática, né, acompanhando várias pessoas, a gente já via sinais disso, né? Alguns casais já tomavam decisões de não usarem preservativo, estando com carga viral indetectável, e às vezes na prática a gente já observava que não havia infecção. Legal. Né? Não era pesquisa indício, né? Isso, ainda não era ciência, mas era plausível, né? Provável. Aí depois veio a confirmação. Confirmação científica. Que legal, né? Que coisa boa. E assim, essa parte ainda de, vamos dizer, uma pessoa teve um contato com outra que depois ficou sabendo que ela tem HIV, essa outra pessoa. Ou então a pessoa se acidentou num laboratório com uma agulha, alguma coisa assim, né? Uma exposição. Existe uma medida médica que evita que essa pessoa se contamine, não é isso? Existe. Tem até umas siglas, né? Isso, exatamente. Que aí é onde é mais outro avanço absurdo da ciência, um avanço assim, impressionante em relação à questão do HIV. Quais foram os avanços que a gente conversou até agora, né? O primeiro deles foi o diagnóstico, deixou de ser aquele diagnóstico complexo num laboratório e passou a ser um diagnóstico no posto de saúde, através do teste rápido. O outro avanço, o tratamento, né? A gente hoje consegue afirmar a uma pessoa que vive com HIV que em fazendo o tratamento ela jamais vai adoecer de AIDS, né? 3, ela tratando, sendo indetectável sua carga viral, ela agora é intransmissível. E 4, diversas estratégias de prevenção que somadas são capazes de evitar muito a infecção, que é onde a gente tem que divulgar bastante, né? A vacina está ali, foi o que a gente conversou, né? Está em estudo, mas enquanto não se processa algo de concreto para que seja aplicado em larga escala, né? A gente tem essas outras estratégias de prevenção. Então essa que você falou é o que a gente chama de profilaxia pós-exposição, ou seja, que a sigla é PEP, né? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Quando a pessoa tem uma situação em que ela é exposta ao risco de se infectar pelo HIV, seja por via sexual, né? Às vezes ela tem uma relação sexual consentida ou não, né? Uma agressão sexual, é uma situação de exposição, de possível exposição ao vírus do HIV, e não só por via sexual, ela pode ter uma situação de exposição por via percutânea, um profissional de saúde se fura numa unidade hospitalar, né? Mas sempre que acontece um evento desse onde há risco, existe uma possibilidade de reduzir muito a chance de pegar o HIV utilizando uma medicação indicada pelo médico que a gente chama de PEP. Na verdade, essa medicação é a soma de 3 drogas, 3 substâncias, né, que são as mesmas usadas para o tratamento, que é o tenofovir, a lamivudina e o dolutegravir, no caso da PEP, e que devem ser iniciados o mais rápido possível, o mais próximo possível do momento da exposição. Então, eu estou lá trabalhando no hospital, sofri um acidente, tirei a agulha que estava num paciente e me furei, e aquele paciente ele é infectado pelo HIV, né? Eu devo iniciar a profilaxia de preferência dentro de 2 horas do momento em que houve a exposição, mas ainda posso iniciar até 72 horas depois. Então, esse mesmo parâmetro de tempo também se aplica para a exposição sexual. Então, a pessoa teve uma relação sexual hoje, domingo,
e ela considerou como uma situação de risco e procura um serviço de atendimento médico. Até 72 horas daquela exposição, nós temos tempo para iniciar a medicação. E a medicação, ao ser iniciada, a pessoa que começa essa medicação para prevenção, ela utiliza por 28 dias. 28 dias. Isso. E isso tem um impacto importante, consegue reduzir muito a chance dela pegar o HIV. Independente de começar bem cedo ou começar demorado, só com 72 horas, são 28 dias. São 28 dias, Não é como uma pílula do dia seguinte, do tipo, ela vai tomar só um comprimido hoje. Não. 28 São dias. 28 dias usando... 4 semanas. Isso, 4 semanas usando a medicação. E a gente faz o acompanhamento médico, né? A gente repete o exame dela com 30 dias, repete com 90 dias, para poder ter a certeza de que ela não se infectou daquela exposição que a fez procurar serviço médico. Entendeu? Doutor Maurício, aí tem outra profilaxia, que essa PEP, é depois, né? Pós-exposição. Aí tem uma que é antes, que pode ser feita. Explique essa que é antes. Essa de antes, ela veio a ser incorporada pelo SUS um pouco depois da PEP, a PEP é mais anterior, e essa outra recebe o nome de PrEP. Ela é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, a pessoa faz uso de uma medicação antes que aquela situação de risco aconteça. Então é interessante entender um pouco o histórico da PrEP. Né? Diversos estudos se iniciaram há alguns anos em diferentes países para tentar entender. Eu sempre também comento com os acadêmicos que foi interessante que teve estudo que teve que ser parado para ser divulgado logo, porque era assim, se pegava uma população, se fornecia educação e saúde, fornecia preservativo. Paralelamente, para outra população, você fornecia educação, preservativo e essa medicação. E se observou que, para essa população estudada que usava a PrEP, a taxa de infecção foi bem menor, foi infinitamente menor. De forma que isso teve que ser divulgado logo, né, para poder evidenciar. E aí os estudos posteriores mostraram que realmente a PrEP, que é a medicação, que é um antirretroviral que age contra o vírus, ele é bem efetivo na prevenção. E aí como começou aqui no Brasil? Né? Começou assim, nós temos a população brasileira, hoje é 0,4% de pessoas que têm infecção pelo HIV. É a prevalência aqui no Brasil. Então 0,4% da população brasileira tem uma prevalência maior. 0,4% tem essa prevalência, ou seja, é a quantidade de pessoas com HIV, que vivem com HIV. No entanto, a gente tem as populações-chave, então, ou seja, são populações que têm uma prevalência maior do que a população em geral. Então, a PrEP no Brasil, inicialmente, ela foi liberada para essas populações-chave. Por exemplo, pessoas trans, né, têm uma prevalência maior de infecção pelo HIV. Né? A outra população que foi alvo inicial da liberação da PrEP é a população que tem sorologia negativa para HIV, mas tem um relacionamento fixo com a pessoa que tem a infecção. Então, essa pessoa, para aumentar o nível de proteção dela, a PrEP era liberada. Porém, com o avanço da PrEP, ela hoje não é disponível apenas para essas populações-chave. Elas são um alvo importante das medidas de prevenção, mas hoje a PrEP está disponível para a população em geral que tenha, após uma avaliação por um profissional de saúde, que seja considerado uma vulnerabilidade, que tenha situação de vulnerabilidade. Então, acho que o primeiro entendimento que tem que ficar é que, caso a pessoa se sinta numa condição de vulnerabilidade pelo fato de relações desprotegidas, pela parceria, pelo fato de ter um relacionamento com uma pessoa que tem HIV, que seja infectada pelo HIV, ela procure o serviço médico. Uma vez indicada a PrEP, como é que ela é feita, né? Nós temos duas estratégias. A primeira PrEP, a gente chama de PrEP diária, ou seja, a pessoa toma a medicação todo dia, né? Normalmente no primeiro dia ela toma 2 comprimidos, a partir de então 1 comprimido só, todos os dias, para quando ela tiver uma situação de exposição, uma relação sem preservativo, ela já esteja protegida. A gente chama de escudo farmacológico. Né? E existe a PrEP sob demanda.
Ou seja, ela não vai usar aquela medicação todo dia, né? Até porque as indicações elas variam, por exemplo, depende muito da frequência de relação sexual. Então, normalmente na PrEP, todo dia, ela é indicada para pessoas que têm mais de uma relação por semana, né? Mas tem pessoas que têm uma frequência menor do que essa que eu falei, e que aí uma possibilidade é usar a PrEP sob demanda. Ou seja, ela vai tomar a medicação 2 a 24 horas antes da relação sexual. E mais 2 dias seguintes. 3 dias só. Isso. Diferente da outra que é 28 dias. Perfeito. Né? Exato. Exatamente. Entendi. Muito Mas bem. na PrEP diária ela usa todo dia. Ah, né? sim, ela sim, usa, entendi. pode usar 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto ela se encontra numa situação que ela perceba que haja vulnerabilidade. Entendo. Então ela pode ficar usando. De risco, isso. Tá bom. E quem faz essa avaliação é a própria paciente que procura o serviço de Procura saúde. o serviço, né? Isso. E aí ele, na anamnese, no diálogo com o médico, há a indicação e ele inicia a medicação. Legal. A live de Facebook, o pessoal já está começando a interagir aqui. Tem inclusive uma pergunta do Cícero Nascimento. Desejando bom dia para a gente, para você também, Lucimar Silva da Costa, Maria Cláudia Calisto, acompanhando a live de Facebook, FM Padre Cícero 104,5. O Cícero ele faz 2 perguntas, mas deixa eu ver aqui, se eu perdi as perguntas do Cícero, daqui a pouco eu acho. Ele fez uma pergunta para mim e uma para o Dr. Maurício. Eu acho que ele fez para mim a do coronavírus, ele botou aqui, encontrei. Ele fez porque eu sempre trazia os números, né, do Covid esses anos desde 2020. E o negócio complicou, viu, Cícero? Eu já vou responder. A de Dr. Maurício ele vai responder depois do intervalo. Rapaz, aumentou. Embora a prefeitura não mandou o boletim epidemiológico dessa semana. Não peguei ontem nem hoje. Hoje mesmo de manhã eu dei uma olhadinha. Não peguei. Mas olha só, de 2 semanas, no caso, a semana anterior, que no caso é 15 dias, tinha 42 pessoas diagnosticadas, 41 em isolamento domiciliar e uma hospitalizada. Aí pulou para 100, de 42 para 100, 98 em isolamento domiciliar e 2 pessoas hospitalizadas. Eu estava aguardando, eles divulgam na sexta, a semana, né? Mas ontem, sexta-feira não saiu, nem ontem, nem hoje. Vamos aguardar, né? Porque está aumentando. No estado todo houve um aumento de mais de 25%, né? Sim. Mas ele faz uma outra pergunta, vou deixar para depois do intervalo, né? Devido ao horário. Vamos para mais um bloco, Carlos Eduardo, de apoio cultural, depois a pergunta do ouvinte para o Dr. Maurício, infectologista. Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero e até 9 horas, né? Tempo de advento, primeiro domingo de advento, a missa transmitida 9 horas. Mas até lá a gente está conversando aqui com o Dr. Maurício Lopes, médico infectologista, sobre o Dezembro Vermelho. E atenção, amigo da rádio, porque neste mês, você fazendo sua doação financeira para a FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um kit de artigos católicos da livraria Nova Aliança. O sorteio aconteceu, não foi? Sexta-feira. Esse já aconteceu. Então, foi apoio da livraria Nova Aliança, onde você encontra imagens religiosas, livros, bíblias, novenas, material litúrgico, lembrancinhas e uma variedade de artigos religiosos na Praça Monsenhor Joviniano Barreto, no Franciscano, em Juazeiro. Telefone 2157-6001, 2157-6001, WhatsApp 997429683. Esse aconteceu já, esse sorteio. Agora tem a história do orfanato, né? Jesus Maria José, que em dezembro agora, o espírito de Natal, o Orfanato Jesus Maria José pediu a nossa ajuda para a reforma da quadra dos meninos. E olha que ficamos sabendo que lá tem uma criançada boa de bola. Vamos realizar esse sonho de Natal do Orfanato Jesus Maria José.
Para ajudar, envie um Pix com a descrição Quadra dos Sonhos. Atenção, coloque na descrição Quadra dos Sonhos e vamos juntos presentear essa criançada no Natal deste ano. O orfanato é a primeira obra social fundada pelo Padre Cícero Romão Batista em 1916. Para conhecer mais o Orfanato Jesus Maria José, você entra no Instagram e bota @orfanatojmj_. Para visitar, basta agendar pelo WhatsApp, pelo telefone 889-8811-9732. 98811-9732, telefone para visitar o Orfanato Jesus Maria José. A pergunta do Cícero para o Dr. Maurício Lopes. Vou pegar aqui, ver como foi. Eu acho que é algo que o Dr. Maurício já falou, mas não custa nada ele dar uma reforçada, né? O Cícero, ele pergunta assim: como está os casos de AIDS no Cariri, Dr. Maurício, especialmente no Juazeiro do Norte? Certo. A gente pode, acho, primeiro falar em termos de... Existe um dado que a gente chama de taxa de detecção de AIDS, né, que a gente usa assim, quantas pessoas foram diagnosticadas por AIDS a cada 100 mil habitantes. Então, se a gente primeiro olhar para o estado do Ceará, como é que foi a evolução dessa taxa de detecção nos últimos 10 anos? Então, 10 anos atrás, a taxa de detecção de AIDS, ou seja, o número de pessoas com AIDS em 100 mil pessoas, era de 15,8. Após 10 anos, houve um declínio, houve uma queda. Então, caiu em torno de 11%, de forma que a taxa de detecção atual aqui no estado do Ceará saiu de 15,8 de 10 anos atrás para 14. Isso é um dado muito positivo, essa queda. Em virtude também desse conjunto de ações, né, de prevenção e tudo que a gente vem conversando. Quando a gente olha para o estado do Ceará, né, o Ceará é dividido em diferentes regiões. A região do Cariri, ela apresentou uma taxa inferior, né, uma taxa de detecção inferior a outras regiões do estado do Ceará. Existe uma dúvida se esse dado representa a realidade, ou seja, será que realmente aqui no Cariri a taxa foi menor do que as outras regiões, se isso é real ou se há uma subnotificação, né? É possível que haja uma subnotificação, ou seja, talvez a gente tenha mais casos do que os números representam. Então isso ainda está sendo mais bem avaliado para a gente poder entender a evolução dessa taxa aqui na nossa região. Mas o que é possível falar, acho que com mais propriedade ainda, é que houve uma redução da taxa de detecção nos últimos 10 anos. Certo? Muito bem, é muito positivo. Bom, você falando de profilaxia, prevenção, falou da prevenção antes da exposição e falou da prevenção após a exposição, e antigamente era mais a questão do preservativo, né? Preservativo, um pouco de cuidado no relacionamento, né, das pessoas, mas basicamente o preventivo. E nesses casos do PEP, do PrEP, nem há necessidade, né, de usar o preventivo. Não é isso? Na realidade é o seguinte, esse diálogo ele é muito, muito importante com a pessoa que vai iniciar tanto a PEP quanto a PrEP, porque ela aborda várias questões, né? Só relembrando um pouquinho, ainda do que a gente falou no bloco anterior da PrEP, eu falei do comprimido, né, diário, sob demanda, mas recentemente já foi aprovado aqui pela Anvisa a injeção, né, que é uma nova estratégia. Dose única. A cada 2 meses. 2 meses. Cada 2 meses. Impressionante. Alguns países já estão usando e aqui no Brasil acho que em breve deve chegar, que é uma prevenção através de uma injeção intramuscular a cada 2 meses, que é outro avanço importante, né? Só que aí o que é importante? Vamos olhando para a PrEP. A PrEP, quando a pessoa usa a medicação como escudo farmacológico, um escudo contra o HIV, ela só está protegida contra o HIV. Então, se ela não usa o preservativo, tem, né, razão. Ela está exposta a diversas outras ISTs, a outras doenças. Então, ela pode usar a PrEP e se infectar com sífilis, gonorreia, hepatite B, hepatite C. Então, esse diálogo é muito importante. É uma estratégia importantíssima que reduz muito o risco de infecção pelo HIV, a protege, mas ela está exposta a outras ISTs. Entendi. Muito bem. Então, não se fala só de um problema, né? O problema é mais complexo porque as pessoas, elas
podem, né, ter alguma coisa, inclusive coisas que não são nem sexualmente transmissíveis, né? Você está gripado e tem um contato íntimo com outra pessoa, né? É passível, né, de passar. Então deve ter os cuidados de sempre, as coisas clássicas, entre elas, no caso do HIV, das doenças sexualmente transmissíveis, o uso do preservativo, que é tão importante. Doutor Maurício, agora vamos visualizar o paciente com as infecções oportunistas de repetição. Por algum motivo, ou por não ter tido ainda o diagnóstico, por ter descuidado da medicação, no tratamento, o paciente é internado com infecções, mais de uma, enfim. Como está sendo a evolução também? Claro que aí é um clínico geral, é um infectologista que faz aquele conhecimento de clínica geral, de pneumonia, né, de diarreia, de tudo, né? Juntamente com o clínico infectologista. Mas se ele retoma o tratamento, melhora essas infecções oportunistas, ou uma vez que elas já iniciaram, ou seja, que já é a AIDS mesmo, não é só o vírus HIV, como é a evolução, como é o prognóstico, como é o futuro de uma pessoa que já tem essas infecções quando ele faz novamente ou inicia o tratamento correto? Perfeito. Na realidade, as pessoas que têm o diagnóstico de infecção pelo HIV sem AIDS, ao iniciar um tratamento, a gente consegue prevenir totalmente a AIDS, né, a doença já da imunodeficiência instalada, mas a gente tem exemplos, eu vou dizer quase que diários ou semanais, de pessoas que tiveram diagnóstico com a situação de AIDS e que revertem totalmente aquele quadro. Então, entendeu, Pérez? Assim, a gente sempre, ao dar o diagnóstico para uma pessoa que está internada com uma ou mais doenças oportunistas, a primeira coisa que a gente diz é: tenha força, vamos caminhar junto, que você tem plenas condições de superar tudo isso, né? E é o que a gente vê muito, sabe, Pérez? A pessoa, infelizmente, não teve a oportunidade de ter o diagnóstico precocemente, já acabou descobrindo, já estando internada, doente, numa condição às vezes muito grave, e consegue reverter. Claro que a depender da doença oportunista, né, se for uma doença oportunista muito grave, infelizmente, algumas vezes, a gente não consegue reverter esse quadro. Mas na grande maioria, em tratando aquela doença oportunista, iniciando a terapia, tendo uma boa adesão, ela sai daquela condição de doença de AIDS e volta a ter uma vida plena, normal, saudável, como se nunca tivesse acontecido aquilo. Sabe, Pérez? Então, assim, os antirretrovirais, eles conseguem, sim, fazer com que a imunidade ela se restabeleça e a pessoa supere o diagnóstico daquela imunodeficiência que ela diagnosticou tardiamente. Pronto, então, passando por um bom tratamento de cada infecção que surja, dando tempo, reverter, e iniciando ou reiniciando o tratamento correto, essa pessoa tem ótimo prognóstico, né? Isso, é o que a gente sempre fala, né? Ela muitas vezes tem algumas... É importante olhar para os fatores que fizeram com que ela não tivesse adesão ao tratamento, né? Questões psiquiátricas, muitas vezes envolvidas, né? Um transtorno depressivo associado, um transtorno de ansiedade, né? Então é importante olhar para isso. Então, bem, às vezes a dependência, né? Por álcool e outras drogas. Então a gente tem que olhar todos esses fatores que dificultam a adesão, também tratá-los, dar todo o suporte, muitas vezes, diria que na totalidade das vezes, multiprofissional, né? Não só acompanhamento médico, né? A presença do psicólogo, da enfermeira, do farmacêutico, toda uma equipe bem capacitada, ela é fundamental para uma rápida e boa evolução, e olhar para esses fatores que impactam a adesão, ela é fundamental, né? Legal, pronto. Então, por isso que eu digo, uma pessoa que está doente, não fica em casa, não. Esse negócio de ficar em casa foi só no tempo do HIV, do coronavírus, né? Que a gente não sabia o que é que podia acontecer. Uma pandemia, todo mundo pegando, aí tinha que se isolar mesmo. Mas a pessoa está doente, procura assistência médica,
Porque as doenças, no início, elas têm um curso que pode ser modificado pelo médico, na maioria das vezes, principalmente as doenças infecciosas, né? Agora, quando é muito avançado e chega numa infecção generalizada, que os médicos chamam de sepse, né? Aí complica mesmo, né, doutor Maurício? Temível, né? A sepse, uma das coisas que mais mata no mundo, né? Isso. É outro aspecto da medicina que tem sido bastante estudado e isso tem avançado bastante, né? Porque sepse hoje é uma causa importantíssima de óbito, de morte, né? Existe antibióticos modernos, antibióticos mais potentes e outras medicações são estudadas, né, para sepse. De vez em quando eu vejo um estudo se isso pode ajudar, não pode, se usa corticoide, se não usa, né? Isso. Existem estratégias de antibiótico terapia na primeira hora, expansão volêmica, né? Tem vários estudos, né? E tem algumas coisas já bem concretas, né, em relação à abordagem da sepse. Exato. Né? Então, a pessoa com doença infecciosa, não tenha medo não de ir para o hospital. Tem gente que diz assim, não, o hospital tem muita infecção. E até é verdade, né? Mas não é o lugar de tratar doente, porque em casa você não consegue fazer toda a medicação de, vamos dizer assim, moderna, injetável, endovenosa, rápida, feita por profissional competente. Por exemplo, se o doutor Maurício for numa residência, ele vai ajudar, mas ele não vai poder reverter a situação de um caso grave. Ele vai ter que indicar a internação hospitalar, muitas vezes até em unidade de terapia intensiva, né? Então as pessoas não devem ter medo de hospital. Aliás, os hospitais que têm essa fama de ter muita infecção, eles têm por obrigação ter um infectologista, né? Para o estudo, controle e o protocolo de infecção hospitalar, não é isso, doutor Maurício? Você trabalha em 3, né? O Pablo, a Janiele, trabalha nos outros, né? Isso, e também nos mesmos. Nos mesmos, porque precisa de mais de um, né? Isso, precisa muito, mais de um. Interessante. Então, eles estão lá no hospital, inclusive eles fazem um protocolo para tratar, e tem uma diferençazinha de um hospital para outro na mesma doença infecciosa, né? Porque tem características locais, ambientais, né? Os micro-organismos, principalmente as bactérias, os fungos de um hospital não são os mesmos do outro, né? Porque o perfil dos pacientes ele é diferente. E como você falou aí, todo hospital é obrigatório ter uma CCH, que a gente chama, né? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, com alguns membros atuantes no sentido de estabelecerem protocolos, conhecerem o perfil daquele hospital, qual a incidência das infecções mais prevalentes, né? Na verdade é obrigatório que haja assim em todos os hospitais. Legal, então não vamos ter medo não, vamos ter... uma vez uma colega, né? uma ex-aluna, né? Já é médica, perguntando o que fazer com o vô dela com que tem um colecistite e que estava com febre, que estava com muita dor, se eu podia ir na residência, ou eu indicava alguém para ir na residência. Aí eu digo, olha, se ele está com Charcot, se ele está com febre, dor e icterícia, você tem que levar ele para o hospital, porque depois vai piorar, vai ter um problema sério de hipotensão e pode não resistir. Não é para ficar em casa, não. Nenhum médico vai querer, recebendo essa notícia, vai querer ir, porque não vai poder fazer nada, né? Então, as pessoas têm que realmente ter essa iniciativa de procurar hospital quando estão bem doentes, né? E não ficar em casa. É bem complicado, né? Ficar em casa em doenças infecciosas que podem complicar. É verdade, doutor Maurício, uma coisa que o leigo pensa e que os médicos, quando não são infectologistas, pensam também, que as bactérias estão ficando resistentes a todos os antibióticos e chegará uma época que não haverá modificação da doença infecciosa por antibiótico, ou não? Já tem relatos, estudos de novas drogas e outros antibióticos que podem substituir os atuais. Péricles, agora a gente, ao conversar desse ponto, a gente está falando de um outro ponto que é extremamente complexo a nível mundial, né? A presença das bactérias multiresistentes, às vezes na imprensa é divulgada até como superbactéria, né? Mas essas bactérias multiresistentes, ela tem sido crescente e um desafio para tratamento, porque na realidade
a indústria farmacêutica tem sempre corrido atrás de novos antibióticos, novas drogas, mas não consegue produzir na velocidade com que elas conseguem produzir seus mecanismos de resistência. Então é um desafio mundial. A gente percebe isso aqui na atualidade, e isso é refletido pelos números divulgados pela OMS, e um dos maiores problemas que estão na base, né, disso daí é o uso indiscriminado dos antimicrobianos. Né? O quanto mais indiscriminado a gente tem, mais a gente força mecanismo de resistência nas bactérias, e o que a gente percebe é que muitas vezes não é só dentro do hospital. Às vezes as pessoas têm chegado de casa com algumas infecções graves, e quando a gente faz os exames de cultura que isolam aquela bactéria, já é identificado o mecanismo de resistência que ela traz de casa, né? É um desafio muito grande. Então, o uso de antibiótico para infecções que não tem necessidade, como uma infecção viral, né? Então um resfriado, uma gripe, o antibiótico não vai ter nenhuma ação. Mas, infelizmente, o acesso ainda é muito fácil, né? Tanto a iniciativa por conta da própria pessoa, sem nenhuma prescrição médica, mas também passando, algumas vezes, pela prescrição, né? Em situações em que não haveria indicação. Isso é um problema mundial. Você falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa. Deixa eu ver se eu relembro o que você falando. Eu tenho uma coisa para perguntar. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Era justamente de resistência. Lembrei. Aquele antibiograma, que é uma forma que o profissional médico conta com o laboratório para indicar um melhor antibiótico, já que aquele que ele escolheu não está resolvendo. É só para aquele momento, aquele instante, porque a gente vê os pessoal chegando dizendo, olha, não me passa os antibióticos tal, que eu sou resistente a esses todos. Não é assim não, né, doutor Maurício? Não, Péricles. Eu até falo às vezes brincando, realmente para pessoas, não é você que é resistente. Eu digo brincando, aquela bactéria isolada naquele momento teve aquele... São várias interpretações, né? Vamos lá, a cultura positiva nem sempre indica infecção ou doença, né? O nosso corpo ele é cheio de bactérias. Cheio de bactérias. Né? Então, às vezes, a pessoa ela procura o médico perseguindo um antibiótico para eliminar aquela bactéria que surgiu naquele exame, quando na realidade não é para eliminar aquela bactéria, né? Vai depender da avaliação médica para ver se ela está associada a alguma infecção ou não. Às vezes não tem... Vê que curioso, muitas vezes no consultório o paciente ele entra atrás do antibiótico, e o que a gente faz é justamente o inverso. Algumas condições a gente diz, o que você menos precisa agora é antibiótico, e também não precisa ficar repetindo o exame de cultura. Interessante que até antibiótico pode dar febre sem a pessoa ter infecção, não é isso, doutor Maurício? Sim, vários antibióticos, né? Às vezes no hospital a gente suspende o antibiótico e a febre passa. Olha aí. A gente está ali investigando, e quando vê, não tem mais quadro infeccioso, é parar, porque a causa agora está sendo antibiótico. E é aquilo que você falou. Isolou naquele momento, fora a interpretação médica daquele contexto, para ver se aquilo ali representa uma infecção, ainda é naquele momento. Com o tempo, há uma mudança do perfil da bactéria, né? Então, se ela era sensível, pode se tornar mais resistente. Se ela é resistente, pode voltar a ser sensível, principalmente se o indivíduo ele passa mais tempo sem usar antibiótico. Há uma tendência de... Existem estudos que mostram assim, o paciente recebeu alta, colonizado, ou seja, em algumas culturas tinha bactéria multiresistente, mas não tinha indicação de tratar, e ele vai para casa. Depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, há uma mudança, e aquela bactéria que era multiresistente, ela volta a ser muito sensível. Ainda bem. Pois é. Eu fico imaginando como você tem dificuldade para orientar as pessoas que nessa fase que a gente está vivendo de redes sociais, as pessoas pensam que sabem as coisas da medicina só porque dá uma estudadazinha pelo Google, né? Aí tem aquelas coisas, aí a pessoa chega já dizendo ao médico o que é que quer, o que não quer, né? Está dizendo que não pode tomar antibiótico. Ou pensa que antibiótico é igual a anti-inflamatório, diz, eu não posso tomar antibiótico porque eu já tive uma úlcera. Antibiótico não dá úlcera. Ela mistura, né, com anti-inflamatório. Essa semana eu tive um paciente que mandou uma mensagem para mim, me pedindo um relatório para procurar outro gastro,
porque ele sofre muito de problemas digestivos e eu diagnostiquei ele com vários problemas, gastrites, esofagites, bactéria, tudo. E ele, na última endoscopia, acha que trocou a endoscopia, porque ele continua sofrendo e o exame deu muito bom. Então ele não quer mais ficar comigo e pediu um relatório. Eu disse, tá bom, vou fazer o relatório, não se preocupe, viu? Você procura outro profissional, tudo. Quer dizer, nós estamos numa fase difícil, que as pessoas pensam que nas redes sociais aprendem medicina e questionam os profissionais que estuda tanto, que é especialista, que sabe o que faz. Tudo bem, tem muito médico charlatão, muito médico pseudocientista, né, que não se aprofunda e faz muita besteira, e inclusive divulga nas redes sociais. Mas questionar um tratamento que o Dr. Maurício faz com tanto zelo, com tanto estudo, com tanto cuidado. Como você lida com essas situações, Dr. Maurício? Tem que ter muita paciência, né? Muita calma, né? A gente tem uma era onde a gente tem muita informação, né? Então, existe um aspecto positivo nisso, né? Que as pessoas, sem dúvida, elas têm acesso a muita informação, conseguem auxiliá-las na avaliação, né? E na leitura do que está sendo proposto, né? Como tratamento. Eu acho que existe esse aspecto positivo pelo fato de ter acesso à informação. No entanto, como são muitas informações, né? Junto vem um aspecto negativo, né? Que são as interpretações equivocadas. Eu acho que o nosso papel como médico na atualidade é entender isso, né? Entender que a informação ela é muito grande para todas as pessoas e que a gente tem ali, além do papel de estabelecer o diagnóstico, propor estratégias terapêuticas, é o papel da orientação, da educação, do esclarecimento, né? Eu acho que a gente conseguir atrelar tudo isso à nossa prática médica, né? De esclarecimento é fundamental, né? Ou seja, nós seremos um profissional que estará ali ao lado daquela pessoa doente, prestando orientações além da proposta terapêutica e, claro, no fim, a decisão vai ser do paciente, né? Eu acho que a gente como profissional tem que ser muito claro nas informações e alertar sobre as possibilidades, inclusive, de muitas informações equívocas, né? Porque se você for procurar hoje em relação ao HIV, ainda existem aí várias informações disponíveis dizendo que o HIV não existe, né? Se a gente for procurar na internet, você vai achar isso. Então, ao mesmo tempo que eu encontro todos esses avanços tecnológicos, informações muito boas, eu posso também encontrar na internet isso, dizendo que não existe, que o preservativo, que ele não protege, quando na realidade ele é o preservativo, ele é uma das formas mais seguras de prevenção do HIV. Então as informações elas vêm assim, né, confusas, algumas positivas e outras falsas, né? O médico ele vai tendo de estudar, né? O médico ele tem que estar sempre atualizado, ele vai então separar esse joio do trigo e fazer esse trabalho de educação para o paciente também. Agora você falou certo mesmo. No final de contas, o paciente manda em si. Então a decisão final é dele. Desde que essa decisão não tenha risco para ele morrer, né? Porque aí se tiver para ele morrer, a gente não pode assinar embaixo, né? Não, de jeito nenhum. Aí a gente tem que ir contra, questionar, né? Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente pergunta mais, aproveitar, doutor Maurício aqui na FM Padre Cícero, não é todo dia não, vamos aproveitar. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. É tempo de advento, maravilhoso tempo, né, de lembrar o que já aconteceu, o Natal de Jesus Cristo e a esperança da sua segunda vinda, né? Já no final dos tempos. E o assunto de hoje é o Dezembro Vermelho com o médico infectologista Dr. José Maurício Lopes. A Dodes do Crato está assistindo a live. Obrigado, Dodes. Pessoal se manifestando aqui. E a gente fazendo pergunta, né? Fazendo perguntas para o Dr. Maurício sobre HIV, as doenças infecciosas
e não poderíamos deixar de perguntar a ele sobre a situação do Covid. A gente vê assim, a nível mundial, que não deixou de ser uma pandemia, embora diminuiu bastante, a nível nacional, né, Brasil, Ceará e aqui no Cariri. Quais suas perspectivas, doutor Maurício, em relação... Porque, por exemplo, aumentou, eu falei 100 casos, 2 relativamente graves, né, porque estão internados, mas a última morte por Covid, segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, foi no dia 20 de abril, quer dizer, mais de 7 meses, né? Não tem uma morte por Covid no Juazeiro, né? Então é aquela história, né? Parece que a vacina funcionou bem, muito bem, pelo menos nos casos graves. Mas as doenças não acabam, né? Doenças infecciosas, elas não desaparecem. Parece só a varíola, não foi que acabou no mundo. As outras estão aí, né? E a Covid... Me diga, já estou falando por você. O que é que você acha do Covid hoje e amanhã? Tem adquirido aquele aspecto que muito semelhante a diversos outros vírus, né? Como, por exemplo, o vírus influenza, né? E numa população, uma grande parte da população vacinada, o que a gente vê assistindo ao longo desse avanço epidemiológico é isso, né? Os picos, como a gente está vivendo atualmente, né? Um número crescente, semana a semana, de pacientes sendo diagnosticados nas emergências, mas ainda bem, por enquanto, porém a gente não deve relaxar, não acompanhados de casos na mesma intensidade de casos graves como nas primeiras ondas, né? No entanto, a gente também vem observando um número crescente de pacientes internados com Covid. Sabe, no regional, a gente, nas últimas semanas, tem aumentado, é inquestionável. O número de pacientes vem aumentando, internados com Covid grave, né? Como eu te falei, felizmente, em virtude da vacina, né, muito em virtude da vacina, esses casos eles têm aumentado muito nas emergências, em casos ambulatoriais, casos mais leves. No entanto, se a gente baixa a guarda e se a gente diminui a cobertura vacinal, a gente volta a ter o risco de ondas mais graves, né? Então a gente tem que manter a atenção em relação à vacinação, principalmente das populações prioritárias, aquelas as pessoas que têm maior risco, né, de adquirir uma Covid mais grave, pessoas que têm doença pulmonar, doença cardíaca, imunodeprimidos, idosos. Essas pessoas têm que estar com a vacinação em dia e, na realidade, a população em geral também, né? E outra coisa, lembrar, Péricles, que existe medicação para essa fase aguda, né? Existe medicação. O Ministério disponibilizou já em algumas ondas. De novo, está havendo um movimento para quem tenha de novo acesso a essa medicação, que ela é indicada nos primeiros 5 dias, a um antiviral, associação de 2 antivirais, que o Ministério libera se o paciente com Covid confirmado, ele tiver mais de 65 anos ou tiver alguma condição de imunodepressão. Então o Ministério libera essa medicação, ela só pode ser iniciada dentro dos primeiros 5 dias de doença. Como ele age contra o vírus, ele reduz aí em mais de 80% a chance de evolução para uma doença grave. Isso é bom. E a dengue, doutor Maurício, que ela é sazonal, ela parece que está acabando, aí de repente, de novo, casos aqui no Ceará demais, e surgiu uma vacina, mas parece que ela não está disponível, né? Como você está vendo essa questão da dengue? Na realidade a dengue, a gente está num período relativamente mais tranquilo, mas a previsão é de que talvez mude, né? As chuvas. Isso, a gente está começando, já está entrando no período chuvoso, e aí aumenta a infestação do mosquito, e com isso, de novo, novos casos, e acompanhados dos casos graves, né? Eu já vi algumas sinalizações de que é possível que o Brasil tenha uma grande epidemia aí pela frente, mas a vacina ela ainda não é realmente disponível pelo SUS. Tem alguns critérios, né? Ou seja, a pessoa tem que ter uma imunidade prévia, tem alguns critérios para que possa ser indicada a vacinação. Então, a médio, curto prazo, vacinação da população em geral para dengue, eu acredito que isso também ainda não seja alcançado, não, sabe? Não seja uma meta, não. Em relação à dengue, as medidas mesmo de prevenção continuam sendo aquelas que a gente conhece
já de muito tempo, né? A redução da infestação, evitando os focos de proliferação do mosquito, populações que têm maior risco, o uso de repelentes, né? Porque a gente vai entrar num período que merece muita atenção. Muito bem, tomara que essa vacina dê certo também, né, para chegar logo. E a outra doença causada por esse mesmo vírus, né, que é transmitida por esse mosquito, a chikungunya, a febre chikungunya, como você vê hoje as perspectivas? Com o retorno do mosquito, voltam, inclusive, a gente tem pacientes co-infectados, né? Que adoeceram pelos dois vírus, né? Então a gente também tem os mesmos riscos de adoecimento, e acaba girando também em torno das mesmas medidas de prevenção, né? O que a gente toma como prevenção da dengue acaba prevenindo chikungunya, prevenindo zika, e a gente é um país que, em virtude da nossa condição, e um país também muito grande, a gente que não tem conseguido com grande sucesso reduzir a infestação, sempre nesses períodos de maior risco, como são os períodos chuvosos, né? A gente acaba sendo vulnerável a todas essas três doenças, né? Então eu vejo muito que esse risco ele está ali iminente, à espreita, né? E que as campanhas elas não podem ser esquecidas, a população tem que estar atenta à prevenção, que no caso dessas arboviroses, que são os vírus transmitidos pelos mosquitos, a prevenção passa pela educação mesmo e a mudança ambiental, né? Exato. E as viroses gerais, essas que são mais graves, e aquelas outras que aparentemente não são graves, mas são também nos pacientes idosos, nos imunossuprimidos, nos que têm alguma insuficiência de algum órgão vital, a influenza, enfim. Às vezes a gente vê as pessoas dizer, mas eu vivo gripado. Nem sempre isso é gripe, né? Às vezes é alergia, sim, né? Mas tem pessoas que realmente não passam 1 mês, 2 meses sem apresentar um quadro respiratório. E tem as vacinas, né? Que às vezes a pessoa deixa de tomar tudo, né? Sim. Muito importante estar atento, né, no calendário vacinal da influenza, né? Todo ano, sim, né? Todo ano, principalmente, prioritariamente as pessoas de maior risco, né? E depois toda a população em geral. E aí você falou uma coisa que é bem interessante e legal, que é a gripe, gripe, resfriado e Covid, né? Muitas vezes elas se confundem clinicamente, né? Mas tem uma coisa que é interessante, que é assim, do ponto de vista de diferença clínica, gripe e resfriado, isso é uma coisa bem clara, né? Bem estabelecida, né? Normalmente o resfriado ele é mais brando no sentido de que não dá febre alta, ele dá pouca tosse, é mais uma congestão nasal, né? Isso é o resfriado. E a gripe não, ela é marcada por febre elevada, muita tosse, a congestão nasal muitas vezes nem está presente. E aí no meio a gente tem o quê? Tem a Covid. A Covid ela pode se parecer com um resfriado e pode se parecer com uma gripe, né? Então ela tanto pode ser tão grave quanto a gripe, tão severa, como ela pode ser muito leve como um resfriado. É onde entra a vacinação, né? Quando eu tenho uma população vacinada, não, com a taxa de vacinação muito alta, eu tenho uma tendência que essas doenças, tanto influenza quanto Covid, elas venham a ser mais leves, né? Então, às vezes, também a pessoa pergunta, fui vacinada, mas peguei Covid. Na verdade, não. O objetivo maior é evitar que a doença seja grave, né? Ainda que ela adoeça, né, que ela não evolua para uma forma mais grave. É verdade. Aí, eu gosto muito de ler as novidades, né, de estudo científico, né? Aí eu li um agora, recentemente, que deixa a gente meio encucado. Os exercícios físicos diminuem os quadros infecciosos, claro, né? Isso é óbvio, né? Você está melhor fisicamente, né? Você tem mais resistência a casos infecciosos. Mas aí, nesse estudo que eu li, diz que se o exercício for exaustante, for muito exagerado, vai aumentar. E também é sim, lógico, mas sim, deixa a gente assim meio sem saber qual é o limite entre o que é muito e o que é mais ou menos, né? Eu já vi um estudo que ele mostrava assim, Péricles, os esportes de alta performance,
de alto desempenho, né? Então, muitas vezes, para os atletas de Olimpíadas, né? Às vezes aquela sequência ali exaustiva, eu vi um estudo que ele mostrava que com a atividade física você ia melhorando a atividade de macrófagos e neutrófilos, né? Que são células do sistema imune, mas chegava em um ponto que a partir do qual, se o número de atividade fosse realmente exaustivo, né? Acima de tantas horas, aí você tinha um decréscimo na função dessas células de defesa, e você realmente tinha uma imunodepressão, algum grau de imunodepressão, né? Mas aí, pelo que eu entendi, são aquelas atividades de alta performance, né? E de maneira geral, crossfit, aquelas coisas, né? De maneira geral, o esporte ele está muito relacionado a ele. É impressionante o quanto modifica a vida das pessoas, né? Atividade esportiva, fisicamente e psicologicamente. Inclusive, todos os aspectos. Não sei se você viu isso relacionado à questão de transtornos depressivos, né? Isso, né? E é bem lógico, né? É muito bom. Veja como são as coisas. Eu vou preservar o nome da pessoa que falou comigo, mas isso que você falou aí entre linhas, e não tomei nenhuma vacina. A pessoa diz, já pensou, para Covid. Incrível, né? Porque disseram que causa miocardite, minha imunidade é ótima, fez exames em todas as vezes que teve alguma alteração, conhece muitos médicos que não tomaram nenhuma dose. Talvez esses médicos estejam mentindo. Infelizmente, né, Péricles, os movimentos anti-vacinas, eles não são novos, né, são antigos, né, e de tempo em tempo, algumas vezes se ganham mais adeptos, né, ganham algum grau de força, ainda na era atual da informação online rápida, né, acaba tendo mais possibilidade de adeptos. Mas assim, o fato é que a história da medicina, eu diria que nem só da Covid, né, a história da medicina relacionada a diversas doenças infecciosas já evidenciou para a humanidade o quanto as vacinas elas são indispensáveis, o quanto elas reduziram de sofrimento e de dor e de doenças, né? Isso não é a Covid. A Covid a vacinação trouxe mais uma evidência. Mas se a gente olhar para trás, sarampo, tétano, né? A vacina antitetânica é um absurdo quanto. Vamos para outro exemplo muito próximo, raiva. Né? A vacinação, se a gente for olhar o perfil, a epidemiologia, o número de casos de raiva no Brasil, raiva humana, né? Que é uma doença infecciosa gravíssima, nos últimos 30 anos, a redução importante que houve na incidência se deve, dentre os principais motivos, à vacinação. A vacinação de cães e gatos, inclusive a gente está tendo as campanhas, né? Assim como a abordagem adequada das pessoas que sofreram acidente. Então é inquestionável o quanto está evidenciado historicamente o avanço. Infelizmente, a população não vacinada, ela se expõe ao risco, né, de adoecimento, e corre o risco de, em se infectando, desenvolverem formas mais graves, né, e acaba também dificultando, porque ao não ser vacinado, eu tenho o risco de adoecer maior e manter o vírus e continuar transmitindo, né? Então a vacinação é fundamental. Eu vou ficar como uma espécie de advogado do diabo entre essas duas situações. A necessidade, não só de vacina, mas de tratar as infecções, para não ter um desfecho desfavorável, e uma informação que você, como médico, sabe que o nosso organismo nos defende, né? Ele nos defende. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Uma amigdalite ou então infecção urinária, que independente de tomar antibiótico ou não, a pessoa fica boa, né? Sim. Porém, 1 em 1 milhão pode complicar, né? Isso. Aí eu pergunto assim, doutor Maurício, você, dependendo da situação, de cada caso, tem infecções que você não trata com antibiótico? Sim. Existem várias condições, né? Porque a única coisa... Eu lembro uma vez, eu atendi uma pessoa bem pública, né? Pessoa pública, que é pessoa pública aqui no Cariri, ou é artista ou é político, né? Era um dos dois. E ele disse, eu tô com uma diarreia que não para e não tô bem. Aí eu
passei uma medicação. Aí chegou em casa e ligou, peça antibiótico. Eu digo, oxe, por que eu vou tomar antibiótico para uma diarreia? Eu digo, não é obrigado a tomar, não. Não tome, não. Eu só passei que você me disse que queria trabalhar, que você tem um trabalho amanhã e queria alguma coisa e queria melhorar. Mas se você não tomar, você vai ficar bom do mesmo jeito. Ah, quer dizer que você passou para encurtar a doença. Eu digo, foi. Então eu vou tomar. Comente isso, né? Tem gente que melhora, porém, o antibiótico, até por uma questão de rapidez, né, de resolução, pode ajudar, né? Sim. Na realidade, exatamente, tem doenças bacterianas que têm evolução autolimitada, né? E nessas, às vezes, mesmo que tenha evolução autolimitada, o antibiótico ele vai ser importante porque ele reduz a chance de complicações. Então, vamos pegar um exemplo aqui, faringoamidalite bacteriana, né? Streptocócica. Streptococo é a bactéria que causa a maioria das vezes infecção na garganta. Isso. Classicamente, historicamente, é uma doença com autolimitada. Então, uma boa parcela das pessoas resolveria sem antibiótico. Só que pelo risco de formar um abscesso faríngeo e complicações locais, está indicado o uso do antibiótico. A diarreia, mesmo bacteriana, como se falou, na grande maioria das vezes, ela é autolimitada. Ela vai passar sem antibiótico. Mas a avaliação médica, depender do paciente, uma diarreia no idoso, uma diarreia numa pessoa imunodeprimida. Aí naquela situação específica ali o antibiótico ele vai ser útil, né? Então realmente, nem toda infecção bacteriana vai precisar de antibiótico. É por isso que a avaliação médica ela vai ser importante. Que maravilha, né? Dr. Maurício Lopes, grande referência da infectologia do Cariri. Quando meu filho teve uma influenza uma vez, ele teve aquela convulsão febril. Eu fiquei em pânico. Eu liguei para você, não sei se você lembra, muitos anos atrás. Hoje ele é psiquiatra, né? Ele era um bebê. Aí eu perguntando a você se podia usar aquela medicação, que eu acho que é ela, uma das duas que usa para Covid, o Tamiflux, não? Não, o Tamiflu é para influenza, né? Para influenza. Para gripe. O médico indica para gripe. Aí eu perguntei para você se podia usar, e você disse, pode, mas tenha paciência, né? Caramba. Não é? Faz tempo isso, né? Aí era até difícil encontrar, porque quando está em época de influenza, ela some, né, das farmácias. Eu consumi, exatamente. Mas ele teve que usar, porque ele, a febre alta, e ele tem, como você tinha, né, quando era criança, hoje tem mais não, né? Interessante, né? Então é muito bom a orientação segura do Dr. Maurício. E Dr. Maurício, além dos ambulatórios ligados a todas essas instituições públicas, como a Faculdade de Medicina de Barbalha, FAMED, UFCA, Estácio, você tem um consultório em que você atende os pacientes? Tem. Diga aí onde isso. Consultório particular, privado, ele fica ali na clínica Doctors. Que é Dr. Center, ali na Lagoa Seca. Na Lagoa Seca, isso é. Muito bem. Qual é o telefone? Telefone de lá do Doctors. Não sabe decorar. Não, hoje com a tecnologia que você só manda tudo pelo WhatsApp, né? Mas eu consigo pegar. Daqui a pouco eu pego. Daqui a pouco diz. Qual é a rua do Dr. Center? Também, né? Tem que pegar aí, né? Tem que pegar tudo, Péricles. Qual é um ponto de referência bem próximo ao Dr. É aquela Center? rua que fica entre o restaurante Sirigado Pedro e o Hotel Iuá. Aquela rua mesmo. Aquela rua mesmo, subindo ali 2 quarteirões. Muito no bem. Bairro. Então né? é fácil chegar lá. Doutor Maurício, eu quero lhe agradecer por você ter vindo. Eu conto com você sempre. Quando tem as Covid, quando tem a dengue, quando tem a chikungunya, quando tem as doenças, né, sexualmente transmissíveis, porque realmente eu fico seguro, né, porque suas informações são precisas, estudadas, bem experiente. Olha aqui o endereço. Rua Tenente Luiz Coelho Rocha, é a rua do Sirigado do Pedro, 172, na Lagoa Seca, e o telefone é 31 15 1000. Tem o prefixo 88 31 15 1000. Muito bem. Obrigado, viu, doutor Maurício, por ter vindo. Obrigado também, Péricles. É sempre um prazer estar aqui. E como eu falei no início, seu programa assim, é inquestionável, né? Todos os médicos e toda a população reconhece o valor que ele tem aqui.
e o valor do programa e o seu trabalho. Você está de parabéns, eu só tenho a agradecer, viu? E agradecer, e a honra de estar aqui. Oh, muito obrigado. É uma honra lhe receber, viu? Lhe admiro muito e sei que comigo, com um parente meu, com uma pessoa minha, uma pessoa conhecida, encaminhar para você, eu estou encaminhando realmente para o local certíssimo. E agradecer a Deus de que o Rio de Janeiro perdeu um carioca, mas o Ceará, o Cariri ganhou um carioca, não foi? Foi. Foi você veio viver, morar, estar aqui conosco no Cariri. E recebi o título agora, foi de cidadão jazeirense. Eu fiquei justíssima, eu vi, grato. Justíssima. Você morava em que bairro lá no Rio? Rapaz, eu saí de lá, era criança, era no Meia. Mas pronto, da criança, eu morei na Tijuca para fazer meus estudos, 3 anos na Tijuca, perto do Meia, Zona Norte, né, do Rio. Pois é, você, Ana Cristina, são os cariocas que estão agora com a gente aqui, né? Leila, né? Leila também, verdade. Isso, que maravilha, né? Obrigado, Carlos Eduardo, viu? Sempre aqui conosco. E você, ouvinte, né? Vocês vão ficar agora com a missa, Santuário Sagrado Coração de Jesus, transmitida aqui. E no próximo domingo, se Deus permitir, estarei aqui novamente com outro tema de mês de dezembro. Tem o Dezembro Laranja, sobre câncer de pele. Estará aqui conosco, se Deus quiser, o Dr. Cícero Cláudio, né? Nosso ex-colega de docência, né? Dr. Cícero Cláudio vai estar aqui no próximo domingo para falar sobre o câncer de pele, o não melanoma e o melanoma também. Então, pessoal, fiquem com Deus, um domingo de paz e uma semana bem tranquila, viu? Com realizações. E vamos em frente, né? Um abraço para todos.